Olá, eu sou Elésio Conceição Nascimento, estudante do curso de graduação em História pela Universidade do Estado da Bahia, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil na modalidade de Educação à Distância. Estou aqui para apresentar o trabalho de conclusão de curso, que é intitulado de A Lei 10.639/03 e a história das lutas travadas para a Constituição da Liberdade no Brasil. A legitimação prática nas escolas de ensino fundamental 2 do município de Santo Estevão. Este trabalho ele tem a orientação da professora Aline Cruz Porto Silva. Este trabalho de conclusão de curso de licenciatura em História pela Universidade do Estado da Bahia, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, apresenta um panorama sobre as intrínsecas relações legais entre a Lei 10.639, e o trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas de ensino fundamental 2 da Rede Municipal de Ensino de Santo Estevão, Bahia, no sentido de fazer uma análise sobre a aplicabilidade da referida lei no contexto escolar e suas implicações, cujo questionamento que buscou se responder ao final da execução do projeto de pesquisa, iniciado ainda em 2012, foi: qual é o lugar da Lei AFO nas escolas de ensino fundamental 2 de Santo Estevão? Será apresentado inicialmente uma contextualização do município de Santo Estevão, que está situado no território Portal do Sertão. Mais adiante, será feita uma análise específica sobre a Lei 10.639, suas disposições legais e aspectos inerentes sobre os trabalhos africanos, os estudos africanos nos espaços escolares, com base no pressupostos teóricos de estudiosos no assunto. São também tema da terceira parte do trabalho os estudos sobre os feitos dos africanos no Brasil, a sua diáspora e relações diretas com o processo de formação da sociedade brasileira, suas lutas pela constituição do direito à liberdade em todos os sentidos, além dos respaldos pedagógicos para a constituição de fato e de direito da lei nos bancos escolares, como no caso dos parâmetros curriculares nacionais e a promoção da diversidade cultural e étnico-racial na escola. Por fim, faremos uma análise da estrutura física e administrativa das escolas de ensino fundamental 2 da Rede Municipal de Santo Estevão, assim como a proposta pedagógica e o resultado da pesquisa documental em 5 unidades de ensino. Dando seguimento à nossa apresentação, vamos falar um pouco sobre os aspectos históricos, políticos e geográficos de Santo Estevão do Jacuípe, no nosso segundo capítulo do nosso trabalho. Foi no ano de 1739 que o padre português José da Costa Almeida, que possui uma fazenda de mais de 3 léguas de criação de gado e de lavoura no povoado de Santo Estevão Velho, que hoje é o atual município de Antônio Cardoso, por conta de um grande período de seca vivido naquela região. Ele saiu em busca de água e área verde para o sustento do seu gado. A procura finalizou-se quando o padre encontrou um manancial de água doce que ainda existe até hoje nas margens do Riacho Salgado. Este riacho ele é distante uns 300 metros do centro da cidade de Santo Estevão. A descoberta da água fez com que o padre ali se fixasse, edificou curral, casa de moradia e, é claro, uma capela, e ali pôs a imagem de Santo Estevão. O município de Santo Estevão está inserido no Vale do Paraguaçu, no centro-norte do estado da Bahia. Encontra-se limitado ao sul pelo município de Cabaceiras do Paraguaçu, ao norte pelo município de Ipecaetá, ao oeste por Rafael Jambeiro e ao leste por Antônio Cardoso.
encontra-se a 40 quilômetros de Feira de Santana e a 140 quilômetros da capital, Salvador. De acordo com a Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia, o município de Santo Estevão, na atual regionalização, que foi implantada a partir de 2007, encontra-se no território de identidade Portal do Sertão, como o limite para outros dois territórios de identidade, o Piemonte do Paraguaçu, que é limitado com Santo Estevão pelo município de Rafael Jambeiro, e o Recôncavo, através de Cabaceiras do Paraguaçu, tendo o rio Paraguaçu como principal divisor de terras. Com relação aos aspectos populacionais, o município de Santo Estevão conta com uma população de 47.880 habitantes, conforme o censo demográfico do IBGE de 2010. Santo Estevão, assim como muitas cidades brasileiras, apresenta grave quadro de desigualdade social e lida com a complexidade advinda desta desigualdade que tem ressonância nos processos desenvolvidos na escola. Tem uma rede de ensino formada por 40 unidades que são mantidas administrativamente pela Secretaria Municipal de Educação, SEDUC, oferecendo educação básica, pré-escola e ensino fundamental 1 e 2. Do quantitativo das unidades de ensino no município, apenas 10 estão localizadas na sede, enquanto que a maioria está localizada na zona rural, atendendo um total de 8.712 alunos, segundo dados do FNDE de 2013. No município, 7 escolas oferecem ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, e as outras 33 se incumbem de oferecer ensino fundamental 1, 1º ao 5º ano, além da pré-escola. Ivan Claret e o ofício do historiador, o lugar do negro na historiografia de Santo Estevão. Nos escritos de Ivan Claret Marques Fonseca, o negro aparece simplesmente como um mero coadjuvante da história. Não há nenhuma façanha promovida por um homem ou mulher de cor negra. Eles aparecem nos seus textos com grande frequência em episódios de confrontos entre coronéis rivais e quando o autor caracteriza a Fazenda Mucambo, que é hoje situada na comunidade da Caatinga. Na sua obra, o autor deixa clara a ação dos negros ainda escravos em pleno século XX, nos seus afazeres domésticos, no cultivo do fumo, da mandioca, do feijão e do milho. Há ainda registros de presença de porão, masmorra e troncos, ambientes de maus tratos aos escravos como forma de punição pelos seus erros. O que nós destacamos neste terceiro capítulo é a África, os afro-brasileiros e as políticas educacionais. Por muito tempo se perpetuou a ideia de que o fato de ser africano ou afro-brasileiro denotava uma característica inferior aos representantes das demais raças, devido ao contexto ao qual estes foram submetidos. As ideologias eurocêntricas que tanto influenciaram a cultura e a sociedade do Novo Mundo buscam de todas as formas promover a inferiorização das raças diferentes das suas. No Brasil, os traços negativos da diáspora africana são, infelizmente, as bases para a compreensão da história e principalmente do ensino da história e cultura dos africanos, da África, e dos diaspóricos no Brasil. As imagens ainda são, em muitas escolas, formadas por características deles e não nossas. Ainda não há, no brasileiro, a consciência de que somos parte da África. Não querem saber que o que resta de liberdade hoje, mesmo que condicionada, em plena contemporaneidade, é fruto de constantes lutas e de muita resistência. Esta lei, que foi promulgada em 2003 pelo presidente da época, Luiz Inácio Lula da Silva, altera a LDB, de 26 de dezembro de 96, a Lei 9.394, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional. Para esta alteração, surge no sentido de incluir no currículo oficial das redes de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. No seu inciso primeiro, a alteração fica da seguinte forma: o conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Há 10 anos, esta lei divide opiniões no tocante à sua eficiência enquanto pontapé para a promoção das igualdades raciais dentro da escola. De um lado, o grupo daqueles que acreditavam ser apenas mais uma lei para compor as gavetas do Legislativo Nacional, e do outro, o grupo que via ali uma conquista, um dos resultados de uma série de lutas já encabeçadas por aqueles que deram suas vidas em prol da liberdade. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCNs, é uma obra do Ministério da Educação constituída por 10 volumes. Forma uma espécie de documento pedagógico que deve ser para as escolas a base de orientação técnico-pedagógica no tocante à organização da prática do professor, com vista a atender o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9.394, do ano de 96. No volume 10, a preocupação do poder público se refere às questões relacionadas à cultura no seu sentido mais plural. Isto é, ao se falar em cultura no ambiente escolar, não se pode estabelecer dentre os costumes de toda a comunidade, uma dominante e outra menor, né? Mas analisar que no seio da escola há ideais, ideologias, religiões, fazeres e pensares diferentes que vão, de certa forma, estabelecer os parâmetros para a constituição de um organismo multi e pluricultural. A temática da pluralidade cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização das características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, as desigualdades socioeconômicas e as críticas às relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal. Neste sentido, a proposta se configura exatamente contrária às práticas que estão presentes na escola. Orienta-se que a escola seja a referência para o aluno em termos de conhecimento e reconhecimento sobre o que é do outro, ao tempo em que, a partir desses pressupostos, aprenda a respeitar a diversidade de verdades que povoam o território. A proposta primordial deste trabalho é realizar uma análise sobre o lugar da Lei Afro, a Lei 10.639 de 2003, nas escolas públicas de ensino fundamental 2 do município de Santo Estevão. Para chegar a um resultado, se fazia necessário ir a campo em busca de possíveis respostas ao questionamento principal: a Lei Afro, como ficou conhecida entre os professores, está de fato sendo cumprida? Ou se trata apenas de realização das escolas, de trabalhos vagos, que de certa forma traz a velha ideia de trabalho sendo realizado e proposta pedagógica sendo implementada? O trabalho de campo, nesta proposta, constituiu-se de análise documental em 5 escolas públicas de ensino fundamental 2, de 6º ao 9º ano, da zona rural de Santo Estevão. Vale salientar que os documentos analisados foram os diários de classe das disciplinas de História, Geografia, Língua Portuguesa e Educação Artística, além de dados inerentes a estas unidades de ensino no ano de 2012.
O motivo pelo qual foi realizada a busca de dados em escolas públicas é pelo fato de lá estar concentrada a maior parte dos estudantes que se inserem nesta produção. Os afrodescendentes, além de ser fator imprescindível no trabalho, a análise sociocultural desses. Por outro lado, esses dados são mais intensos nas escolas da zona rural por estarem concentradas em ambientes considerados pelo Ministério da Educação como áreas de situação de vulnerabilidade social. De acordo com o MEC, em 2009, consideram-se áreas de vulnerabilidade social, neste caso, escolas, ambientes que estão próximos a riscos como córregos com alto índice de poluição e profundidade, rodovias sem sinalização e outros meios de segurança. Periferias com esgotos correndo a céu aberto e com baixo índice de planejamento urbano, áreas localizadas em zona rural. Então, todas essas características são características de áreas em situação de vulnerabilidade social. As instituições de ensino que foram espaço de pesquisa foram as escolas municipais Alta Pereira de Azevedo, localizada na comunidade do Sítio do Aragão, Neuza Maria Pires da Silva, na comunidade da Vazia da Casa, Ramiro Júlio da Paixão, na comunidade da Catinguinha, Ailton José de Brito, na comunidade da Conga, e Linésio Bastos de Santana, localizado na comunidade do quilômetro 50. Aí você pode ver a tabulação da análise em cada escola. Aí você vê na primeira tabela a escola Linésio Bastos de Santana, a escola Alta Pereira de Azevedo. Aí você pode ver aí que em novembro se concentra em praticamente todas as escolas as ações, né? Justamente, acredito que justamente por causa do dia 20 de novembro. Você vê aí também os dados da escola Neuza Maria Pires da Silva, então quase nada conteúdo. E se você der uma olhada, a escola Ramiro Júlio da Paixão que vai ter assim muitos conteúdos sendo trabalhados. A proposta dos PCNs é que os conteúdos sejam articulados de forma a abranger todos os períodos do ano letivo e todas as séries. Na maioria das escolas só contemplaram atividades referentes ao livro didático clássico, como os estudos sobre a civilização egípcia, o período referente ao tráfico negreiro, do século XVII, a economia e a sociedade colonial brasileira dos séculos XVIII e século XIX. Todas as unidades de ensino realizaram atividades referentes ao Dia da Consciência Negra, entre os dias 19, 20 e 21 de novembro, mas apenas uma escola, a escola Ramiro Júlio, como você pode ver, que teve muitas disciplinas fazendo parte do projeto. Trouxe a proposta das atividades referentes ao dia supracitado, contextualizando no projeto de longa duração, desde o mês de outubro, envolvendo um número considerado de disciplinas, de forma a atender o disposto na Lei 10.639. Além disso, esta mesma unidade de ensino apresentou aos estudantes propostas de conteúdos programáticos referentes à história e cultura africana e dos africanos no Brasil, de forma a alcançar todos os estudantes.